Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de DO. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai aprender a resolver as EDOs, que são equações lineares de primeira ordem. Tá? A ideia vai ser baseada no que a gente discutiu na última aula, que a gente vai ver que dado uma EDO de primeira ordem linear, vai ter um fator integrante, né? Que vai transformar essa EDO linear em uma equação exata. Tá? Vamos começar relembrando, né, que é uma EDO linear. Bom, de maneira geral, uma EDO linear é o quê? É uma EDO que pode ser escrita dessa forma, tá? Então, ó, vai aparecer as derivadas de y em relação a x, tá? Até uma certa ordem. E cada uma dessas derivadas estará sendo multiplicada por uma função que depende apenas de uma variável x. Da variável independente x, tá? Cuidado. EDO linear tem que ter então duas propriedades. Em amarelo aqui, esses que eu estou chamando de coeficientes, são funções que dependem só de x, tá? Não pode aparecer um y multiplicando a derivada de y, tá? E também as derivadas de y e o próprio y são, se você escrevê-la como uma potência, o expoente sempre é 1, tá? Por exemplo, não pode aparecer um y ao quadrado, não pode aparecer a derivada de primeira ordem ao quadrado e assim por diante, tá? Pode aparecer, né, a derivada de segunda ordem da função, né, que é de pegar a y, né, no caso aqui, derivar duas vezes em relação a x. Só que não vai aparecer, por exemplo, derivada de ordem 2 de y ao cubo. Tá? Na EDO linear, todos os expoentes das derivadas e de y são iguais a 1. Todos eles, tá? Bom, isso é EDO linear, no caso geral. No caso EDO de primeira ordem, que é o que a gente vai estudar hoje, as equações lineares são desse tipo, né? Uma função que depende de x, que eu chamei de A1, vezes a derivada de y em relação a x, mais a função A0, né? Que tem os coeficientes, ó, que depende só de x vezes y, igual a alguma coisa que depende só de x. Então, isso aqui é a EDO linear, né? Vai complementar aqui, ó, de primeira ordem. Fazendo uma manipulação algébrica aqui na EDO linear, você vai poder escrever, supor que ela tem essa forma aqui, ó. Né? Como é que eu saí daqui e fui pra lá? Divide por A1, né? Todo mundo aqui, tá? Então vai aparecer aqui no primeira parcela, vai ficar só dy dx. Aí vai sobrar um A0 dividido por A1 vezes y, tá? Que eu chamei de P. Então tá aqui, ó. Aí o F aqui vai ser o quê? É a G dividido pela 1, né? Ó, a F aqui, ó, é G por A1, tá? Então, essa é uma outra forma de escrever uma EDO linear, tá? Essa aqui vai ser a forma mais útil pra gente, tá? Acontece, pra gente achar o fator integrante para resolver uma EDO de primeira ordem, você vai ter que primeiro colocar ela nessa forma, tá? Ou seja, faz aparecer esse dy dx, aí o resto, que depender só de x, você joga do outro lado, deixa do outro lado a igualdade, né? Aí vai aparecer mais alguma coisa vezes y. Esse p aqui, né, que é essa alguma coisa que multiplica o y, vai ser importante, tá? Então, isso aqui também, né, é uma outra maneira de enxergar uma EDO linear, uma equação linear, né, de primeira ordem. Só uma observação bem básica. Se P é zero, essa EDO
ela vai ser uma EDO de variáveis separáveis, ó. Por quê? Se P é a função nula, então essa EDO, né, dy dx mais p de xy igual a f de x, né, ela é equivalente a EDO dy dx igual a f de x. Ou de maneira equivalente, dy vai ser igual a f de x dx. Essa EDO a gente sabe resolver, né? É uma EDO de variáveis separáveis, que foi o primeiro tipo de EDO de primeira ordem que a gente aprendeu a resolver, tá? Isso é igual a zero. Agora, se f for zero, o que acontece? Então, se f for a função nula, então nossa EDO dy dx mais p de xy igual a f de x, ela vai ser equivalente a EDO dy dx mais p de xy igual a zero. Aí manipulando, né? Ó, vou multiplicar por dx aí todo mundo. Você vai obter que dy mais p de xy dx é igual a zero. Aí agora, para mostrar, né, que ela é uma EDO de variáveis separáveis, eu vou dividir por y todo mundo, tá? Então vai ficar 1 sobre y dy mais p de x dx. Essa é a EDO de variáveis separáveis, né? Ó, eu separei tudo que tem y numa parcela e tudo que tem x na outra, tá? Então uma EDO linear desse tipo é bem simples de resolver se não apareceu y, né? Porque na EDO, porque o y está sendo multiplicado por zero. Ou se você conseguir igualar essa EDO, escrever ela como y vezes alguma coisa dependendo de x, mais a derivada de y em relação a x igual a zero. Então, essa EDO é tranquilo de resolver, porque ela vai ser uma EDO de variáveis separáveis, tá? Então, o caso que falta analisar, né, é quando essas duas funções não são nulas, tá? Nem o p é zero, nem o p é a função nula, nem a f é a função nula. Vamos lá, primeira coisa. Como é que a gente vai resolver em DO? Linear desse tipo. Então, você vai ter que primeiro colocar ela nessa forma, tá? Lembra, isola dy dx, aí joga do outro lado da igualdade, tudo que depende só de x. Aí fica algo assim, né? Então você vai lá e reescreve ela nessa forma aqui, ó. Ou seja, isola, deixa o dy sozinho, multiplica dos dois, todo mundo aí por dx e iguala a zero. Aí você coloca, vai sobrar então isso aqui, ó. Tá? Só multiplicar todo mundo por dx e igualar a zero, né? Ou seja, você vai fazer isso aqui, ó. Você tem essa DO aqui, né? dy dx mais p de x y igual a f de x. Então, multiplica todo mundo por dx. Então, isso é equivalente a dizer que dy mais p de x y dx é igual a f de x dx. Agora você iguala a zero. Então vai ficar dy igual a p de xy dx. Oh, desculpa, aqui é mais, né? Igual a zero. Aí nessas duas parcelas, ó, tem dx. Você coloca o dx em evidência. Então você vai chegar aqui dy mais p de xy menos f de x dx é igual a zero. Tá? Bom, que é o que está de vermelho aqui, né? O que acontece? Toda EDO linear vai possuir uma função μ que quando você multiplica a sua EDO por μ, o resultado vai ser uma EDO exata, uma equação exata.
Tá? Então pega essa função em vermelho aí, multiplica por mi de x, todo mundo aí. A gente vai obter essa DO aqui, ó. Então vai existir uma função mi que torna essa DO exata. Tá? Lembra, mi é o fator integrante. Ok? Assim, nesse processo pode ser que você perca algumas soluções, mas a gente não vai se preocupar com isso aqui, tá? Nessa aula a gente vai só olhar como aprender esse processo, né, de resolver CDO, né, obter a solução geral. Então, também tô deixando escondido, né, mas sempre vai ter um fator integrante, tá? Que torna essa CDO vermelha, né, CDO verde, essa CDO verde vai ser exato. Então vamos descobrir quem é essa mi que faz esse processo. Tá? Então assim, na hora de resolver, encontrar a solução geral, então vamos lá, você vai pegar uma EDO linear desse tipo, tá? Aí você vai escrever ela assim. Aí, se você vai ter calculado primeiramente o fator de integrante, aí você vai ter que pegar essa função vermelha, multiplicar pelo fator integrante, você vai cair nessa EDO desse tipo verde. Aí essa verde você vai resolver, ela vai ser exata, a gente vai resolver utilizando o que a gente aprendeu lá 2 aulas atrás, né? Quando a gente estudou as equações exatas. Tá? Então vamos determinar essa mi aí primeiro. Vamos supor que essa mi existe. Suponhamos que mi de x é uma função, né? Tal que a função mi de x dy, né? Que eu vou copiar essa verde aqui, tá? Mi de x é y mais mi de x, p de x, y menos f de x dx igual a 0. Então, estou supondo que essa DO é exata. Aí, cuidado, que aqui a ordem está ao contrário, tá? Lembra quando a gente resolvia DO exato? Então, você tinha uma função m e uma função n. Quem é a função m? É a função que multiplica o dx. Então, no caso, essa amarela aqui. E a n é a função que verde, né? Que é a que multiplica o dy, tá? Então, pelo que a gente aprendeu, se eu derivar a função amarela em relação a y, isso vai ser igual quando eu derivo a verde em relação a x, tá? Só que essa verde aqui depende de x só, né? Então, se eu pensar na derivada parcial de m em relação a x, é a derivada lá do normal, é de mi de x. De x, tá? Em vez de usar o símbolo de derivada parcial, estou usando logo d, tá? Então essa derivada vai ser o que? É a derivada da função amarela em relação a y. Então é o del y de mi de x vezes p de xy menos f de x. Só que isso aqui implica que dmi dx, se eu quisesse dar uma simplificada, vou chamar esse mi de u. Não, deixa assim. No final vai dar certo. Então olha só agora, essa derivada aqui, ó. Eu vou pintar ela de azul, tá? Que a gente quer resolver. Mi de x é uma função que depende só de x, que está multiplicando uma função aqui, ó, dentro do colchetes que depende de y. Então é uma constante, eu vou pôr para fora. Então isso aqui vai ficar mi de x vezes del y de p de xy menos f de x dx. Agora essa derivada aí, essa aqui, ó, vou calcular ela agora. Derivada da diferença, né? A diferença das derivadas. Então isso implica que dmi dx, falta não coloquei o x aqui, né?
Isso é mi de x que multiplica del y de p de x vezes y menos del y de f de x. Tudo isso dx. Essa deu aqui, ó, pintado de rosa, é zero, né? Porque f de x depende só de x. E o y, tô derivando em relação a y. Então essa EDO aí, ó, perdão, essa derivada parcial é a derivada de uma constante, que é zero. Agora, essa derivada azul aqui, ó, note que o p de x é uma constante. Então, constante posso pôr para fora a derivada. Então, isso aqui fica d mi dx. De x vai ficar igual a mi de x, que multiplica p de x vezes del y menos zero. Essa derivada aqui é 1, né? Ou seja, a gente vai chegar aqui, d mi dx é mi de x vezes p de x. Faltou um dx aqui, né? Acho que eu tô carregando errado aqui. Pera aí, só um minuto. Não tem esse dx não, né? É a função amarela, só que eu tô derivando. Vamos resolver essa DO. Então, vamos multiplicar os dois lados por dx. Então vai ficar d de mi de x é igual a mi de x vezes p de x dx. Isso implica que 1 sobre mi de x dx, d de mi de x, é igual a p de x dx. Então essa expressão aí, se eu chamar mi de x de u, é a mesma coisa que 1 sobre u du, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou integrar os dois lados. Então isso aqui implica que a integral de 1 sobre mi de x d de mi de x é igual a integral de p de x dx. Então, essa integral eu estou integrando em relação a x e essa aqui eu estou integrando em relação a mi de x. Tá? A integral do lado esquerdo a gente sabe resolver, né? Isso é o ln do módulo de mi de x. Isso vai ficar a integral de p de x dx. Aí se eu aplico exponencial aos dois lados, né? Do lado esquerdo fica exponencial do ln de mi de x, que vai ficar, a princípio fica módulo, né, de mi de x, igual a exponencial da integral de p de x dx. Só que isso aqui é positivo, é não negativo, né? Isso aqui vai ser sempre... Então, você pode desconsiderar um módulo. Então a gente obtém que mi de x é essa função aí. Esse é o fator integrante que a gente está procurando. Tá? Tá, na verdade a gente vai chegar de novo, ó, você vai chegar aqui, né? Então mi de x é mais ou menos exponencial, então qualquer uma das duas serve. Então pega positivo, tá? Então esse é o fator integrante que a gente vai fazer. Então como é que funciona o método de resolução aí de uma EDO linear de primeira ordem? Então escreve ela assim primeiro. Então você tem a P, né? Então primeira coisa, a mi que você vai usar, aqui que você vai enxergar, é exponencial da integral de p de x dx. Ou seja, você vai integrar a p de x em relação a x, vai dar alguma coisa. Aí você pega a exponencial dessa coisa. E esse é o seu fator de integração, tá?
Deixa ele separado ali. Aí você vai pegar esse DO, vai botar ela nessa forma. Vai isolar o DY e vai igualar a zero, tá? Aí você vai pegar o fator integrante que você acabou de encontrar e vai multiplicar essa EDO por essa exponencial de alguma coisa aí. O resultado será uma EDO exata. Aí você resolve igual a gente aprendeu, né? 2 aulas atrás. Então, ó, dado esse EDO, o fator de integração, né? Ou fator integrante dessa EDO é essa exponencial aí. É exponencial de uma integral, tá? Então, primeiro você calcula a integral, depois faz a exponencial do resultado. Então, como é que a gente encontra a solução dessa EDO? Bom, então a ideia é encontrar a solução dessa EDO aqui, que é exata. Então meio que vai ter uma cadeiazinha, né? Você vai pegar a sua EDO linear, vai transformar ela numa exata. Só que para transformar primeiro você tem que saber encontrar o fator integrante. Aí quando ela virou exata, aí você resolve. Tá? No caso aqui, quando você achou o fator integrante, você não vai precisar provar que ela é exata nesse caso, tá? Porque foi o que a gente fez aqui já, tá? Independente, qualquer que seja a sua EDO linear, esse cara é o cara, é a função que vai transformar a sua EDO numa EDO exata, tá? O resultado vai ser sempre uma EDO exata. Bom, pessoal, então, ó, uma forma de resolver uma EDO linear desse tipo, né? Então é essa. Primeiro você acha o fator de integração, né? Esse mi. Aí você pega esse mi e multiplica esse EDO, né? Dos dois lados. No final a resposta, né? Essa EDO vai ser uma EDO exata. Aí você resolve igual aprendemos na aula retrasada. Só que tem uma maneira mais simples. Você não precisa decorar a fórmula, tá? Que sempre vai dar certo. Eu vou mostrar, tá? Depois eu explico e nos exemplos eu vou fazer dessa outra forma também. Ó. Então vamos simplificar a resolução da EDO. Qual é a EDO? Essa aqui. Nós já sabemos, né, que o fator de integração é esse aqui, mi de x igual a exponencial da integral de p de x dx. Isso aqui você sempre vai ter que calcular, tá? Integra p e pega a exponencial do resultado. Primeira coisa. SDO nessa forma mesmo, tá? Você não precisa mudar por essa forma aqui, ó, para multiplicar. Pega a original ali dada mesmo e já multiplica pelo fator de integração. Então, multiplicando membro a membro por mi de x, que é o que? Essa exponencial. Então, esse daí vai ficar assim, ó. Exponencial da integral de p de x dx vezes dy dx mais a exponencial da integral de p de x dx vezes y igual a exponencial da integral de p de x dx vezes f de x. Multiplica todo mundo por d de dx, tá? Vamos tirar esse dx de baixo. Isso aqui é equivalente a EDO, exponencial da integral de p de x dx vezes dy mais exponencial da integral de p de x dx vezes y dx igual a exponencial da integral de p de x dx vezes f de x dx. Tá? Bom, você vai fazer... Então você vai fazer isso, tá? Você vai pegar esse EDO e multiplicar dos dois lados.
Olha só. Vamos parar um pouquinho isso aqui, depois a gente continua, mas vamos analisar o lado esquerdo aqui. Esse lado esquerdo é a derivada de um produto. É a derivada da exponencial da integral de p de x dx vezes y. Vou mostrar isso. Vou mudar a cor aqui. Eu escrevi de roxo. Note que vamos calcular d dx da exponencial da integral de p de x dx vezes y. Só pera aí que tá faltando uma coisa aqui. Faltou aqui o p de x, né? É p de x, y aqui, ó. Onde tem y é p de x, y. Agora sim. Então, a derivada de um produto, né? Ó, duas funções dependem de x. Lembra que o y depende de x, tá? Eu tô derivando em relação a x. Bom, vamos fazer igual a gente sabe, né? Deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Então, vamos fazer aqui embaixo, que acho que não vai caber ali. Vai ficar d dx da exponencial da integral de p de x dx vezes y mais a exponencial da integral de p de x dx vezes dy dx. Tá. Deixa eu só ver aqui o que eu faço agora. Ah, tá. Essa derivada aqui, ó. Tô derivando uma composta, né? Aqui dentro, eu tô fazendo aqui. Tô pegando a integral de p de x dx, que é uma função, né? E tô compondo com a exponencial. Então aqui eu uso a derivada exponencial, tá? Ah, lembra, a derivada exponencial é elevada a u vezes u'. Então vai ficar o que ali? O resultado dessa derivada vai ficar a exponencial da integral de p de x dx vezes a derivada daquela integral, d dx da integral de p de x dx. E essa integral aí depois vai dar a própria p, né? Que eu peguei a p, integrei e depois derivei. Então volta na p. Isso aqui é a primitiva, né? Da p, a integral. Vezes y. Aí o resto eu só copio, tá? Exponencial da integral de p de x dx vezes dy dx. Tudo isso aqui é igualdade, tudo isso é igual a esse aqui, tá? Esse produto. Essa derivada dessa integral volta a p, né? Vai dar p. Isso aqui é exponencial da integral de p de x dx vezes p de x vezes y mais, aí o resto ali, exponencial da integral de p de x dx vezes dy dx. Deixa eu ver. Então aqui, ó, eu vou deixar mais claro. O que a gente provou? Nós provamos que isso aqui é igual a tudo isso aqui, tá? Então vou escrever aqui de novo, só para ficar mais. Então nós provamos que d dx da exponencial da integral de p de x dx vezes y é igual a que está de azul aí. A integral p de x dx vezes p de x y
mais exponencial, aqui é integral, tá? Vezes dy dx. Multiplica aí dos dois lados, todo mundo por dx. Então vai ficar a diferencial desse produto é igual a exponencial da integral de p de x dx. Tudo isso vezes p de x y dx, né? Porque eu multipliquei todo mundo por dx. Mais a exponencial da integral de p de x dx vezes dy. Se você olhar aqui onde eu parei, ó, isso amarelo aqui é justamente isso, né? Só na ordem trocada, ó. Exponencial da integral dy. Exponencial da integral dy. A exponencial vezes p vezes y dx. Tá aqui, ó. Exponencial vezes p vezes y dx. Então, tudo isso aqui você pode trocar por esse produto. Tá? Então, ou seja, quando você faz essa multiplicação aqui, o que sobra lá do lado esquerdo vai ser a derivada de um produto, né? Então agora volta lá em... Vou continuar daqui, tá? Esse amarelo aqui, isso é equivalente então a d da exponencial da integral de p de x dx vezes y. Aí o lado direito aqui, eu vou só copiar. Então, a exponencial da integral de p de x dx vezes dy. Tá? Não, peraí, tá errado. F de x dx. Aí, na hora de resolver, a gente vai chegar nisso então, tá? Você não vai fazer todo esse monte de conta que eu fiz não, tá? Você vai chegar aqui, ó. Já vai escrever isso como d, ou ddx, né, no caso lá a gente vai fazer. Do produto dessa exponencial, né? Esse aqui é justamente o valor integrante, tá? O fator de integração aqui é o mid x vezes y. Igual que o outro lado. Aí se você integrar os dois lados, integra. Então, vai ficar integral d desse negócio. Igual a integral da exponencial da integral de p de x dx vezes f de x dx. Então se eu chamasse tudo isso fazendo parente de um u, isso aqui é a integral de du, que é o próprio u, né? Então no caso aqui, lado esquerdo ali, é o produto ali. Integral da exponencial da integral de p de x dx vezes y. Aí lado direito vai ficar integral da exponencial da integral de p de x dx vezes f de x dx mais uma constante. Então a gente consegue encontrar a solução, né? Só isolar o y. Então a gente vai chegar aqui, o y é... Os dois lados divide por isso aqui. É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso, né? Então vai ficar exponencial de menos a integral de p de x dx vezes a integral da exponencial da integral de p de x dx vezes f de x dx mais a constante que multiplica a exponencial de menos a integral de p de x dx. Bom, isso aqui é uma fórmula que você não vai decorar, tá? Porque é mais fácil talvez fazer os passo a passo lá. É basicamente integrar e derivar, tá? Quer dizer, você vai ter que achar o... Depois você achou o fator integrante, tá? Então isso aqui a gente mostra que dá, né? Pra achar a solução, uma formulazinha fechada. Tá? Então, nos exemplos que a gente vai fazer, você vai achar esse cara aqui. Aí você vai pegar esse DO, vai multiplicar todo mundo por isso aqui.
Aí o lado esquerdo você vai escrever como esse produto, tá? Aí você vai integrar. Então, do lado esquerdo, então o produto, né, que é esse produto aqui, esse aqui, ó, exponencial do fator integrante vezes y vai ser igual ao quê? A integral do lado direito. Tá, ó. Então, de novo, você vai pegar a EDO, vai multiplicar por esse mi. Aí vai aparecer o que do lado esquerdo? Para você obter a solução. O fator integrante vezes y vai ser igual ao quê? A integral do lado direito, do que sobrou, tá? Quando você multiplicou dos dois lados lá a sua EDO por mi de x. Então esse método é bem mais rápido, mais simples para resolver do que usar todo aquele método lá de resolução de EDO exata, né? Vamos fazer algum. Vamos resolver essa EDO aqui, ó, esse exemplo. Se você olhar a EDO, ela é linear, né? Aqui, ó, aparece uma função que depende de x vezes dy dx, mais uma constante que você pode interpretar como sendo uma função que depende só de x vezes y, tá? Igual uma função que depende só de y. Perdão, só de x. Essa EDO é linear, tá? Então, primeira coisa, vamos reescrever ela naquela forma, né? dy dx igual o resto, né? Tem que tirar esse x daqui, ó. Pra gente achar quem é a p pra conseguir achar o fator integrante, tá? Então, olha só, x vezes dy dx. Vou copiar ela primeiro. Menos 4y igual a x a sexta exponencial de x. Então, multiplica aí nos dois membros pelo inverso de x, né? Divide por x dos dois lados aí da igualdade. Então vai ficar dy dx menos 4 sobre x y é igual a x à quinta vezes exponencial de x. Ó, é x à quinta porque eu dividi, né? X à sexta sobre x por x, tá? Então essa DO, digamos assim, aqui essa é uma forma que vai ser importante pra gente, tá? Então o nosso AP para começar é isso aqui, tá? Portanto, que a minha P é menos 4 sobre x, tá? A P é a função que multiplica o y, tá? Quando você coloca a sua EDO linear nessa forma. Então isso implica. Então vamos achar o fator de integração primeiro. Para isso, você tem que integrar essa função em relação a x, né? Isso é, então, a integral de menos 4 sobre x dx. Bom, vamos lá. Ó, nessa integral aqui, esse menos 4 é uma constante, né? Então isso aqui é menos 4 vezes a integral de 1 sobre x dx. O resultado dessa integral é ln do módulo de x. Aí, propriedade de logaritmo, né? Você pode escrever isso como sendo isso aqui, ó. ln de x elevado à potência menos 4, né? Por que o módulo vai embora? Porque tá x elevado a um expoente par, né? Vai aparecer um x a quarta. O módulo de x a quarta que é a mesma coisa de x a quarta, tá? Então você pode deixar esse cara assim, ó. Portanto, né? Um pouco embaixo. O fator de integração, que por definição é exponencial da integral de p de x dx, é o que? É exponencial do ln de x elevado ao expoente menos 4. Só que exponencial do ln de alguma coisa é alguma coisa, que nesse caso é x elevado a menos 4, tá? Então, o fator de integração é esse cara aqui.
Tá? Então, DO linear sempre tem que fazer isso, tá? Primeiro acha o fator de integração. E às vezes para achar você tem que colocar, manipular a EDO aqui, tá? Colocar nessa forma aqui para você identificar quem é a função P. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou pegar minha EDO aqui, ó, amarela. Vou multiplicar dos dois lados por x a menos 4. Então agora vamos achar a solução geral da nossa EDO. Temos a EDO era dy dx menos 4y dividido por x. Aí o lado direito vai ficar x a menos 4 vezes x a quinta vezes exponencial de x. Então, multipliquei os dois lados por x elevado a menos 4. Aí fazendo as contas, né? Lembrando, ó, tem que fazer distributiva, tá? Então vai ficar isso aqui. Aí vai ficar x elevado a menos 4 vezes x elevado a menos 1. Então vai ficar x elevado ao expoente menos 5. Aí tem um 4y aqui, né? O lado direito vai ficar x exponencial de x. Tá? Aí aqui, que vai ser útil pelo que a gente viu, né? Esse monte de conta que eu fiz aqui, ó. Na outra parte aqui. Tá? Você não precisa fazer esse monte de conta. Eu já provei pra vocês que isso tudo aqui, na verdade, é o quê? É o mi de x. É o x a menos 4 vezes y. Tá? Isso aqui é x a menos 4 vezes y. Bom, na verdade é d dx isso, né? Na verdade isso aqui é d dx de x a menos 4 vezes y. Tá? Ou se você quisesse pular essa linha e colocar direto x a menos 4 vezes y, aí do lado direito fica integral da x exponencial de x. Então, integrando os dois lados, o lado esquerdo fica x a menos, integrando em relação a x, né? X a menos 4. Integrando os dois lados, né? Primeiro, do lado esquerdo vai integrar em relação a x a menos 4 vezes y, né? Então vai sobrar isso aqui. Aí do lado direito fica integral de x vezes exponencial de x dx. O que acontece aqui? Essa deu para resolver. Essa deu aqui, ó. Agora a gente resolve ela. Tá? Então todo exemplo vai ser assim. Você vai pegar a sua EDO, vai achar o fator integrante, fator de integração, né? Vai multiplicar os dois lados. No final você vai chegar no fator de integração vezes y igual a uma integral que você vai ter que resolver, tá? Então vamos parar isso aqui por enquanto e vamos resolver a integral. Então, olha só, integral de x vezes exponencial de x dx. Essa EDO a gente usa para resolver ela, nós utilizaremos integração por partes. Então vou chamar o x de u. Então du dx é dx dx que é 1, né? Então o du é dx. Agora, tudo que sobrou eu vou chamar de dv, né? Isso aqui, ó, exponencial de x dx eu vou chamar de dv. Então dv é exponencial de x dx. Então minha v é tal que dv dx é exponencial de x, ou seja, v é primitiva. Então qual a função que eu derivo aqui da exponencial? É a própria exponencial. Então v é exponencial de x. Então se você olhar a integral ali, ó, a gente escreveu ela da forma x é u, exponencial de x dx é dv. É a integral de u dv. Aí, integração por partes nos diz que isso aqui é uv menos a integral de v du.
Vamos lá, o v fica x exponencial de x menos a integral. Cadê o v? Tá aqui, ó, exponencial de x. Quem é du? Dx. Bom, essa integral aqui é fácil, né? Qual a função que eu derivo da exponencial? É a própria exponencial. Então isso aqui fica x vezes exponencial de x menos exponencial de x mais uma constante. Vou escrever assim também, ó. Vai ficar exponencial de x vezes x menos 1. Tá certo. Mais uma constante. Aí você volta lá na... Aqui, ó. Substitui a integral. Portanto, a solução geral da nossa EDO, ela é o que? Então é x a menos 4 y igual a exponencial de x vezes x menos 1 mais a constante. Ou de maneira equivalente, né? Y. Aí vamos multiplicar por x a quarta dos dois lados, né? Então vai ficar x a quarta exponencial de x vezes x menos 1 mais mais a constante vezes x a quarta. Tá? E essa é a solução da nossa EDO. Bom, pessoal, então vamos resolver exemplo 2. Essa EDO tem duas formas de resolver, tá? Esse aqui é um daquele caso que eu falei lá no início, que a EDO linear poderia ser de variáveis separáveis, né? Que ocorre quando? Nesse caso, está ocorrendo quando a f é zero, né? Tá aqui em cima. Acho que é aqui, ó. Então, você tem a EDO escrita desse tipo. Se a f for zero, ou a p é zero, né? Essa EDO é de variáveis separáveis, né? A gente está no segundo caso. Quando a f é zero, você consegue escrever ela assim, ó. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Se cair esse exercício para resolver numa prova aí, ou num trabalho, você tem duas maneiras de resolver. Ou por variáveis separáveis, né? Aí você manipula ela, separa as variáveis x e y, integra e só isso, né? Ou você pode fazer utilizando o método que a gente viu nessa aula, tá? Vamos fazer da segunda forma, que por variáveis separáveis a gente já sabe, né? Ó, essa aqui já está na forma que eu preciso, né, para exibir a p. No caso, p aqui é menos 3. Então, p de x é menos 3. Então, isso implica que a integral de p de x dx é a integral de menos 3 dx. Tá? Isso implica que a integral de p de x dx é menos 3 vezes a integral de dx. Essa integral é x, né? X mais uma constante. Mas no nosso caso aqui não precisa se preocupar com a constante ainda. Então, a integral de p de x dx é menos 3x. Portanto, quem é o fator de integração? A exponencial de menos 3x. Agora a gente pega a nossa EDO e vamos multiplicá-la por μ de x aí nos dois membros, né? Então vai ficar exponencial de menos 3x que multiplica dy dx menos 3y igual a zero. Isso é equivalente a dizer que exponencial de menos 3x vezes dy dx menos 3y vezes exponencial de menos 3x. Isso é zero, né? Aí, pelo que nós aprendemos, né? Isso é equivalente a dizer. Aí, né? Todo dois lados esquerdo é o produto do fator integrante, que no caso é exponencial de menos 3x por y. Na verdade é derivada disso, né?
eu fazer direito aqui. Então isso aqui é d dx da exponencial de menos 3x vezes y, tudo isso é zero. Integrando, nós obtemos que exponencial de menos 3x vezes y é igual a integral de 0 dx. Quando a integral de 0? É constante, né? Qual função que eu derivo que dá zero? É qualquer constante. Então isso é equivalente a dizer que exponencial de menos 3x vezes y é constante. Ou equivalentemente, y é qualquer constante vezes a exponencial de 3x. Tá? Essa aqui é a solução geral da nossa EDO. Bom, pessoal, vou fazer o exemplo 3 agora. Essa EDO, igual a anterior, vai ser uma EDO de variáveis separáveis, tá? Então você vai ter duas formas de resolver ela. Como uma EDO de variáveis separáveis, né? Ou utilizando o método que a gente está vendo hoje, tá? Então, ó. Vou pegar essa EDO e reescrever, né? Isolando dy dx. Então, essa EDO é equivalente a EDO dy dx mais x dividido por x ao quadrado mais 9y igual a zero. Eu dividi todo mundo por x ao quadrado mais 9. Tá? Então aqui ó, apareceu a minha p de x. Eu preciso dele para fazer encontrar o fator integrante, né? Então ó, esse EDO de variáveis separáveis, né? Ela tá igual a zero, né? Que é no caso que a f é zero, né? Então, vamos lá. P de x é x sobre x ao quadrado mais 9. Isso implica que a integral de p de x dx é a integral de x sobre x ao quadrado mais 9 dx. Vamos lá, como que eu resolvo essa integral? Se você olhar aqui, ó, dá pra ver que a gente tem que usar a substituição, né? Por quê? Olha só, tem um x quadrado aqui embaixo, tem um x em cima. A derivada do x ao quadrado mais 9 vai dar 2x, então vai aparecer o x ali em cima. Então, quando acontece isso, tem uma função e quando se deriva, a derivada aparece na função, é que você tem que usar a substituição, né? Cada regra da cadeia. Então, vamos lá. Quem que eu vou chamar de u? É o x ao quadrado mais 9, o que eu pintei de verde ali. Então, ó, se eu derivar em relação a x, isso é 2x. Ou seja, meu du é 2x dx. Só que eu vou fazer, ó. Só que tem um x dx ali, né? Então eu preciso de um 2. Como na integral constante funciona bem, né? Ela sai para fora da integral. Você pode multiplicar por 2 e dividir por 2. Então é a mesma integral, tá? Não mudei o valor da integral ali. Então isso implica que a integral de p de x dx ela é a metade da integral. Vamos lá, ó. 2x dx e du. E o que está no denominador é u. Então vai ficar a integral de 1 sobre u du. Então isso implica que a integral de p de x dx é meio. Essa integral é ln, né? A gente já viu várias vezes. ln do módulo de u. Aqui nesse momento você não precisa se preocupar com a constante, tá? A gente vai pôr constante lá no final dele. Então a integral de p de x dx fica meio vezes o ln do módulo de x ao quadrado mais 9. Esse módulo você vai poder desconsiderar, porque x ao quadrado mais 9 é sempre positivo, tá? Independente do valor do x. Então isso aqui vai ficar a integral de p de x dx. Aí eu vou usar aquela regra de integral, né? Que esse número que está multiplicando vira expoente numa potência, né? Então vai ficar, posso escrever assim, ln de x ao quadrado mais 9 elevado a meio. Ou ln da raiz quadrada, né? De x quadrado mais 9. Tanto faz. Então, ó, essa é minha p. Perdão, essa é a integral da minha p.
Então, quem é a mid x? É a exponencial desse ln. Portanto, mid x é a exponencial do ln de x ao quadrado mais 9 elevado a meio. Ou seja, é x ao quadrado mais 9 elevado a meio, que é o que a gente queria. É o que a gente queria então encontrar. Aí volta na EDO, né? Aqui, ó, na EDO amarela, multiplica dos dois lados por isso. Temos então x ao quadrado mais 9 elevado a meio vezes, só achar aqui, dy dx mais, aqui é o mais, tá? X sobre x quadrado mais 9 vezes y. Aí igual de jeito vai dar zero, né? Vai ficar x quadrado mais 9 elevado a meio vezes zero, que é zero. Esse é equivalente a paz distributiva ali, né? X ao quadrado mais 9 elevado a meio vezes dy dx. Acontece, ó, quando você faz essa distributiva, vai ficar x ao quadrado mais 9 elevado a meio dividido por x ao quadrado mais 9. Então vai ficar 1 dividido por x ao quadrado mais 9 elevado a meio. Então isso aqui vai ficar x dividido por x ao quadrado mais 9 elevado a meio vezes y. Tudo isso é zero. Aí o lado esquerdo aí, como a gente viu, isso é a derivada em relação a x. Agora esse monte de conta não precisa ter feito, né? Porque o que importa é o lado direito é zero, né? Então vai ficar d dx do mid x, né? Que no caso é x ao quadrado mais 9 elevado a meio vezes y, tá? De novo, é sempre mid x. Dentro da derivada vai aparecer mid x vezes y. Do lado direito ficou zero. Então a integral de zero vai dar uma constante, né? Então isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 9 elevado a meio vezes y igual a integral de 0 dx. Isso é equivalente a dizer que x ao quadrado mais 9 elevado a meio vezes y é uma constante. Aí isolando o y ali, você vai achar que y é uma constante dividido por x quadrado mais 9 elevado a meio. Mas x quadrado mais 9 elevado a meio é a raiz quadrada, né? Disso tudo. Que é a solução geral da nossa EDO. Bom, gente, eu vou fazer mais um exemplo. Ó, isso aqui é um PVI, tá? Então primeiro vamos resolver essa EDO. Depois a gente acha a solução particular, né? Então, olha só. Aqui já tá naquela forma que a gente precisa, né? Então, olhando para ela, eu já sei quem é a P, que é 2x. Tá? Então primeiro vamos integrar 2x. Então nesse caso, P de x é a função 2x. Isso implica que a integral de P de x dx é a integral 2x dx. Então isso é equivalente a dizer que a integral de P de x dx fica duas vezes a integral de x dx. Integral de x dx é x ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, ó, esse 2 dividido por 2 dá 1. Nós obtemos que a integral de P de x dx é x ao quadrado. Portanto, a μ de x, né, o fator de integração, é a exponencial de x ao quadrado, né, que é a exponencial dessa integral aí. Vamos resolver então a EDO.
Então, primeiro pega a EDO, né? E multiplica dos dois lados pelo fator de integração, né? Então, exponencial de x ao quadrado vezes dy dx mais 2xy é igual a exponencial de x ao quadrado vezes x, né? Nos outros exemplos, eu tava fazendo essas contas que é do lado esquerdo aqui, ó. Aqui em azul, ó. Eu tava fazendo essas contas, mas não tava fazendo à toa, né? Por quê? A gente já sabe, né? Sempre vai dar o mesmo resultado. Isso vai dar sempre... Não precisa nem distribuir, tá? Vai dar sempre a derivada em relação a x do que? Do produto do fator de integração, que nesse caso é exponencial de x quadrado, vezes y. Tá? Do lado direito fica x vezes exponencial de x ao quadrado. Então, isso é equivalente a dizer que a exponencial de x ao quadrado vezes y é a integral de x vezes exponencial x ao quadrado dx. Então o problema é resolver essa integral. De novo, isso aqui é o tipo de integral, digamos, se não tem no formulário, né? É das mais simples a gente resolver, que é por substituição. Porque, ó, esse x quadrado, quando eu derivo, dá 2x, né? Então tem esse x aqui. Tá? Então é a substituição que a gente vai usar. Então eu vou chamar o x quadrado de u. Então quem é du dx? É a derivada de x quadrado, né? É 2x. Então du é 2x dx. Então, ó, a gente tem que guardar isso e isso. Tá, ó, então essa integral vai ficar exponencial de u, né? Aí tem um x dx. Só que eu preciso de 2x dx, né? Então vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Então, essa equação é equivalente à seguinte: exponencial de x ao quadrado vezes y é igual a meio vezes a integral da exponencial de u du. Né, ó? Exponencial x quadrado é exponencial de u e 2x dx é du. Tá aqui, ó. Essa integral a gente sabe usar, resolver, né? Qual função que eu derivo que dá exponencial? É a própria exponencial. Então nós obtemos que exponencial de x ao quadrado vezes y, isso é meio vezes a exponencial de u mais uma constante. Aí volta, né? No lugar do u, põe x quadrado. Isso é equivalente a dizer que a exponencial de x ao quadrado vezes y é meio vezes a exponencial de x ao quadrado mais c. Aí isola o y aí. Como a gente quer resolver o PVI, você pode parar aqui, tá? E já substituir o x por 0, o y por menos 3. Mas eu vou isolar aqui para ficar mais bonitinho. Então o y vai ficar meio vezes exponencial x quadrado dividido pela exponencial de x quadrado é 1, né? Então isso aqui dá meio mais c vezes a exponencial de menos x ao quadrado. Então isso aqui é a solução da EDO dada, né? Que faz parte aí do PVI. Agora, gente, o que nós fazemos é vai na solução geral e substitui x por 0 e y por menos 3. Então, substituindo x por 0 e y por menos 3, obtemos. Então, agora na solução geral vai ficar menos 3 é igual a meio mais c vezes a exponencial de menos 0 ao quadrado. Isso é equivalente a dizer que menos 3 é igual a meio mais c. Então, isso aqui dá 1. Vai ficar exponencial de 0 que é 1. Vamos lá. Então isola o c aí, ó. Multiplica por 2 primeiro, vai. Para dar uma facilitada. Então vai ficar menos 6 é igual a 1 mais 2c. Agora fica fácil. Então,
menos 7 é igual a 2C. E assim, C é menos 7/2. Portanto, a solução do PVI ela é o quê? Y igual a meio menos, né, a constante, vezes a exponencial de menos x ao quadrado. Tá? Pega no lugar da constante, você coloca menos 7/2. Então, essa é a solução particular daquele problema de valor inicial, tá? Vamos fazer o exemplo 5 agora, gente. Ó, de novo é um PVI para resolver, tá? Nosso DO aqui é linear, né? Só bater o olho dá pra ver. Então, primeiro a gente tem que isolar o dy dx, né? Deixar o dy dx com constante coeficiente multiplicando em 1, né? Então, olha só, a nossa DO ela é equivalente, né? Então divide todo mundo por x. Então vai ficar dy dx mais 1 sobre x y igual a 2. Então, essa é a forma que a gente vai usar mais, né? E essa aqui é minha P. Tá? Então, P de x nesse caso é 1 sobre x. Então, quem é a integral de P de x dx? É a integral de 1 sobre x dx, ou seja, é módulo de x. Portanto, a mi de x é... módulo de x não, desculpa. É ln do módulo de x. Então, quem é a mi de x que me serve, né? É a exponencial do ln do módulo de x, que é módulo de x. Na verdade pode ser qualquer uma, né? X ou menos x, então. Então vamos pegar x. Tá? Você pode considerar um módulo aqui. Então esse é o fator de integração. Então, se você olhar, o que está acontecendo aqui? É justamente o x que eu dividi, né? Então eu vou ter que pegar esse DO e multiplicar por x, ou seja, eu vou botar na original aqui. Tá? Então temos... Pego a EDO e multiplico por x. Do lado direito vai ficar x vezes 2, né? Que é 2x. Bom, do lado esquerdo a gente não precisa fazer conta, né? A gente sabe que isso vai dar a derivada em relação a x da fator de integração, que nesse caso é x, vezes y. Do lado do direito dá 2x. Então, lado esquerdo fica x vezes y. Isso é igual a integral 2x dx. Que é o que? Vai ficar 2 vezes x ao quadrado dividido por 2, que é x ao quadrado. Agora eu tenho que colocar a constante, né? Ou seja, é x ao quadrado mais a constante. Então isso equivale a dizer que y vai ficar x ao quadrado dividido por x, que é x, mais c, mais a constante dividido por x. Então essa é a solução geral da nossa DO. Agora, a gente quer a solução particular, né? Para essa condição inicial. Então substitui ali x igual a 1 e y igual a 0. Só confirmar. E x vale 1, o y vale 0, né? Se o x vale 1, o y vale 0. Então ali vai ficar assim, ó. 0 é igual a 1 mais c dividido por 1. Ou equivalentemente, a nossa constante é menos 1.
Portanto, a solução do problema de valor inicial é a seguinte. É esse aqui, ó. Y igual a x menos 1 sobre x. Que é o que a gente tá procurando, né? Bom, pessoal, a aula de hoje ficando por aqui, tá? Aí nas próximas aulas nós vamos estudar algumas ideias particulares, tá? Clássicas aí da teoria. Que são casos particulares dessas ideias que nós vimos até agora, tá? Que são as ideias de Bernoulli, de Riccati e Clairaut, ok? Até lá então.